Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada, se essa é a sua primeira vez, bem-vindo de volta. Se você já está inscrito no canal, se já deixou seu like, já ativou o sininho, já comentou, já curtiu, já mandou pra galera. Aqui a gente fala de Palmeiras e eu preciso muito da sua inscrição, então se você está vindo pela primeira vez, se inscreve no canal aí, dá uma chance pra gente, falar um pouquinho de Palmeiras com conhecimento de causa. Faz só 15 anos que eu cubro Palmeiras, meus 25 anos de carreira, 25? 23 anos de carreira, não, 25. 25 anos de carreira, 15 são cobrindo o Palmeiras de uma maneira ou outra. E esse canal aqui agora traz um pouquinho desse conhecimento para vocês. Espero que vocês gostem. É muito importante para a gente que vocês se inscrevam no canal. A gente está chegando em 8 mil seguidores. Queremos chegar em 10 mil inscritos até o final das oitavas da Libertadores. Eu fico toda hora falando isso errado, eu falo da Copa do Brasil, do Corinthians, não, mas até as oitavas da Libertadores. Vou pedir para o nosso diretor colocar aqui, ó, quais são as datas, até o jogo da volta contra o Universitário do Peru, lá no Allianz Parque. Eu gostaria de estar com 10 mil, para a gente vai ser muito importante isso acontecer. De repente, quem sabe a gente vai até para o Peru. Vamos tentar, né? Não custa tentar. E eu tô aqui para falar de um problema que tá difícil, né? A gente tá falando de muito problema no Palmeiras, nem parece que o time acabou de ficar entre os 8 melhores do mundo no Mundial, porque, cara, o Palmeiras é esse negócio, né? No canal do Paulo Massini, do qual eu participo também, aliás, muitos de vocês me conhecem pelo canal do Massini, e muito obrigado por vocês terem migrado para cá também. Mas a gente já falava, pô, qual que é o peso que esse Mundial, né, vai ter no restante do ano do Palmeiras, porque a gente já sabia que dificilmente o Palmeiras seria campeão, né? Como torcedor, eu acreditei do começo ao fim, até o último minuto do jogo contra o Chelsea, eu tinha certeza que o Palmeiras ia passar, e continuaria acreditando que o Palmeiras seria campeão caso o Palmeiras tivesse se classificado. Mas não aconteceu, a gente já sabe que não aconteceu, e aí, cara, por mais que fosse esperado, por mais que vencer o campeonato fosse uma utopia, o fato é que gerou um clima, que gerou um gosto amargo, pela maneira como foi, por mais uma falha do Everton no momento decisivo, pela entrevista do Abel dando risada com o Estevão. Muita gente falou que não tá nem aí, que a risada foi por causa do Facincani. Olha, eu preferia que ele não tivesse dado risada. Eu fiquei um pouco chateado com aquilo, confesso, como torcedor. Como jornalista também não gostei do tratamento. Eu acho que qualquer pergunta é válida e o cara pode ou não responder. Eu acho que desafiar quem tá te perguntando nunca é uma postura legal. Mas enfim, já foi. O Estevão, infelizmente, não é mais jogador do Palmeiras, que com resposta atravessada ou sem resposta atravessada, eu preferia que ele tivesse ficado no Palmeiras, evidentemente. E o problema que eu vou falar é um problema que é para 2026, mas que pode ser para 2025 em alguns aspectos, né? O Palmeiras pode terminar o ano precisando renovar o seu elenco com até 17 peças. É um exagero que eu tô falando, parece um exagero, 17 peças de um elenco de 28 jogadores, se não me engano, que tá agora. Então eu vou ler com vocês aqui e você vai ver comigo que não é tanto exagero assim. Vamos lá. Acho que a primeira renovação é de um cara que não deve sair do Palmeiras, mas que eu acho que chegou o momento dele, de repente, ter um sucessor. Se não para ser titular urgentemente, mas para ir se preparando, que é o Everton, né? O Everton é um cara que realmente ele tem oscilado bons e maus momentos. No mesmo jogo em que ele fez aquela falha decisiva contra o Chelsea, ele fez defesas espetaculares logo depois, que poderiam ter ampliado o placar, que naquela altura não mudava nada, mas enfim. Ele fez boas defesas, e é um cara que já tem 37 anos, a gente não sabe se ele permanece para o próximo ano, né? É caso de se pensar, se não tem que trazer um novo goleiro. Eu acredito que pelo menos para ir preparando o terreno para uma sucessão, sim, tem que trazer um outro goleiro. Aí vamos falar de Rocha e Mike, dois laterais que estão há muito tempo no Palmeiras, que se revezaram ao longo dos anos, e hoje os dois estão com problemas físicos, né? O Rocha, ele, até para a idade avançada, 38 anos, ele normalmente se contunde, não raro ele se contunde, né? 38, acho que é 36. Ele não raro se contunde, é corriqueiro acontecer isso, né? E o Mike é um jogador que é um pouco mais jovem, mas está passando por problemas físicos também constantes, acontece bastante com ele, problema físico, e é um cara que tem mercado e que tá vendo perder lugar pro Giai. Por mais que o Giai esteja jogando como um zagueiro pela direita e não como lateral, é o espaço que o Mike poderia ocupar. Hoje o Mike disputa muito mais uma vaga no ataque, na ponta direita, ali na ala direita, do que na defesa como zagueiro.
Isso não é bom pro Mike. O Mike, ele é lateral, o Santos tem interesse nele, a gente já falou disso aqui até em outros episódios, outros programas, já falamos sobre isso. E pode acontecer. Eu entendo que possa acontecer a saída do Mike também. Então, estamos em 3 por enquanto, né? Piquerez. Piquerez é um cara que existe chance dele não terminar 2025 no Palmeiras. Fala-se em clubes da Itália, fala-se em Juventus, se não me engano o Jorge Nicola trouxe a informação que a Juventus era interessada. É um cara que é muito bom jogador e já não é nenhum menino, já não é mais um cara muito jovem, é um cara que tem mercado e eu acho que o Palmeiras, se segurar até o final desse ano, ele tem contrato até 28, em 26 dificilmente segura, e a lateral esquerda já é um problema, né? O Palmeiras já tem um problema na lateral esquerda, porque só tem o Vanderlan, e é uma disparidade muito grande entre a qualidade de um e de outro. E o Arthur da base está treinando com um profissional, mas é um jogador também que não vejo no mesmo nível nem do Vanderlan, quanto mais do Piquerez. Então, o Palmeiras, perdendo o Piquerez, na verdade tem que trazer 2 laterais esquerdos, para estarem junto com o Vanderlan. Vamos pro meio? Aníbal Moreno. O cara caiu muito de produção, não é titular absoluto, não é o dono da posição. O Martínez tem jogado até com mais frequência que ele e muitas vezes melhor. E é um cara que tem mercado na Argentina, vira e mexe a gente ouve ele sendo ligado ao Boca Juniors, ligado a outros clubes da Argentina. É um cara que já foi de seleção de base, é um cara que tem potencial para ser grande no país dele e até na Europa. Então também é um cara que eu acho que pode dar uma saída. E um cara que com certeza não emplaca 2026 no Palmeiras é o Richard Rios. É o mesmo caso do Piquerez. Se ele sair nesta temporada já, eu não me surpreendo. O Palmeiras também tem contrato com ele, o Palmeiras quer 30 milhões de euros para começar a conversar, mas pode acontecer dele sair também, e aí o Palmeiras vai ter um problemaço para lidar, porque o Rios não é só uma peça, ele é uma peça fundamental. A saída dele vai gerar uma série de problemas para o Palmeiras, até na maneira de jogar. Rafael Veiga, cara que caiu muito de produção física e técnica, é um cara que tá triste. A gente percebe que ele sempre foi um cara vibrante, sempre foi um cara pra cima, sempre foi um cara alegre, que levava o time, e é um cara que tá muito pra baixo. É um cara que, quando jogou no Mundial, não jogou bem, teve bastante chance e não entrou bem, sem intensidade, e é um cara que também pode sair. É o mesmo caso, é um caso até mais complicado que o do Piquerez, porque ele é um pouco mais velho e não vai ter espaço. Falar em espaço, Felipe Anderson. Felipe Anderson é mais um que também não consegue se firmar, não consegue espaço com o Abel. É um mistério. Ninguém consegue apurar o que houve. A gente fala com o staff dele, pessoas ligadas a ele, ao staff dele, e não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Opção do Abel, mas o que está acontecendo? Ninguém sabe. E é um cara que, se a Europa bater, ele tem mercado na Europa. Se a Europa bater, eu duvido que o Palmeiras faça muita questão de segurá-lo e que ele faça muita questão de ficar. Acho também difícil, né? Flaco Lopes, cara que já foi sondado no River Plate, interessa o mercado argentino, não é titular absoluto, perdeu espaço com a chegada do Vitor Roque, e não me surpreenderia se viesse uma proposta aí na casa de 12 a 15 milhões de euros e o Palmeiras não negociasse. Bruno Rodrigues, né? Bruno Rodrigues era o querido do Santos. Bruno Rodrigues jogou 2 jogos pelo Palmeiras, está 2 anos praticamente parado. Será que volta? Quando voltar, será que fica? Será que o Palmeiras vai querer? Pode ser mais um cara que saia. E um garoto, Thales, que já foi citado até ligado ao Manchester United. Acho um pouco de exagero que ele vá parar no United, mas é um cara que tem um nome, né? É um bom jogador. A Europa procura muito Palmeiras para atacantes, né? A gente já viu outros caras saindo, o Endrick, o Estevão, o Kevin. Muitos atacantes do Palmeiras saíram recentemente, tem mercado lá fora, e sempre se olha para o Palmeiras um atacante, a galera fica de olho, e não sei se o Thales também começa o ano que vem. Seria uma perda porque é um cara de talento, mas também não consegue se firmar com o Abel. E aí a gente tem o Lomba, que deve se aposentar, deve ser o último ano dele, ou seja, o Palmeiras de qualquer maneira tem que trazer um goleiro, pelo menos um goleiro, para ser o reserva do Everton, se não for o novo titular do time, né? E tem o Naves também, que tá de saída,
já já se fala da saída dele há bastante tempo. É mais um cara que eu não entendo porque não se firma com o Abel, a gente não consegue entender. É o melhor passe do time entre os zagueiros, melhor que o Fux, que tem um bom passe. Ele só não era melhor que o Luan na bola enfiada, e olhe lá, porque realmente é um cara que tem uma competência com a bola no pé, porque foi volante também, sabe distribuir jogo, não entendo por que não se firma, né? E aí a gente tem alguns caras que podem, que tem mercado de saída, como eu citei outros, mas ó, Vanderlan já foi sondado pelo Benfica. Giai é um cara que vira e mexe, é falado porque era um prodígio na Argentina, tanto como volante, como lateral. Era um cara que impressionava muito, tanto que o Abel se impressionou com ele numa partida do São Lourenço, né? Contra o Palmeiras. O Murilo, que é um cara que já foi procurado pela Europa mais de uma vez. Eu não duvidaria de uma saída dele. E o Gomes. O Gomes é um caso diferente, porque a gente conversa com pessoas do clube, pessoas ligadas a ele, a informação que vem é que, pelo Gomes, ele termina a carreira no Palmeiras. Mas se vier uma proposta alta da Europa, ele é outro que não é garoto e é outro que pode sair. Ou seja, vou colocar a listinha aqui do lado para vocês, ó. Mas até 17 caras podem de alguma maneira deixar o Palmeiras para a próxima temporada. Vai dar para contratar 17 em 2026? Não vai. Então, o Palmeiras, acreditem vocês ou não, está em reformulação neste ano, após o Mundial, com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro pela frente. Claro que não vão todos sair todos, claro que muitos o Palmeiras não vai vender de jeito nenhum, mas tem pelo menos, dá pra dizer que pelo menos metade desses caras, eu tô falando aqui de 8 caras, é gente pra caramba que pode deixar o time de um ano pro outro, considerando que já teve muita saída de 2024 para 2025. Será que é o Abel que vai conduzir esse trabalho? Será que é o Barros? Vamos esperar para ver. Se inscreva no canal, deixe seu like, por favor. Conte para as pessoas, é muito importante para a gente que você se inscreva. Vamos chegar a 10 mil até a volta contra o Universitário do Peru no Allianz Parque, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço.